Estou de volta hoje para falar sobre a vontade de poder em Nietzsche. Essa é uma das suas teses mais discutidas, mais divulgadas. Infelizmente, nem sempre, a noção, a ideia de vontade de poder é bem entendida. É até motivo de uma segunda tradução em português. Alguns escritores resolveram traduzir por vontade de potência, ao invés de vontade de poder, para não dar a ideia de que ele estava falando de poder material, de poder político. Não é isso que ele está se referindo. Quando ele fala da vontade de poder, na verdade o que ele está dizendo é que o princípio maior de volição, de movimento do ser humano, é a vontade. Ele está dentro do âmbito de uma escola de pensamento chamada escola volitiva, que são as escolas filosóficas que trabalham com a ideia de que a vontade é o centro, é o ponto nervoso daquilo que chamamos de natureza humana. Por isso, quando ele fala da vontade de poder, ele vai até além do Schopenhauer, de um de seus mestres intelectuais, que já falava sobre a vontade como sendo o centro daquilo que chamamos de humano. O ser humano só é propriamente humano por causa da sua vontade. O que o Nietzsche faz é colocar um adendo aí, ou seja, além dele usar o conceito de vontade, ele diz que a vontade humana não é uma vontade vazia, uma vontade em si, é vontade de algo, vontade que se volta a um objeto, que é a ideia de poder. Por isso, ele coloca a ideia de vontade de poder. Essa vontade de poder em Nietzsche é a vontade da expansão, é a vontade do crescimento, é a vontade que o ser humano tem visceralmente de se reinventar, de ser sempre algo maior. E é importante frisar que quando ele fala dessa vontade de poder, até frente aos últimos vídeos que eu entreguei a vocês, falando sobre algumas das ideias do Nietzsche, ele está dizendo que a vontade de poder é a vontade de se livrar também dessas amarras, muitas vezes ideológicas, criadas. Num último vídeo, quando eu falei sobre a questão do anticristo, do papel da igreja, do papel da metafísica, a metafísica, historicamente, sempre tentou negar essa vontade de poder, sempre tentou apequenar o homem, de mostrar não o corpo, mas sim o espírito, a alma, não a terra, mas sim o céu, o porvir. E o que Nietzsche faz com essa vontade de poder é mostrar que vontade é uma coisa que se realiza na nossa materialidade, na nossa efetividade. Os homens têm vontade de exercerem o poder crescendo nesta vida material. A outra vida não é certa, é uma promessa. Quem é que sabe se isso é verdade ou não? Há tantos céus diferentes, cada uma religião tem um céu próprio, um paraíso próprio. E o que eu quero que vocês entendam bem, dentro do eixo desse pensamento da vontade de poder, é que ele está evocando o poder intelectual, o poder criativo dos homens. Fazer com que os homens se interessem pelas coisas materiais, pelas coisas terrenais, e não por abstrações metafísicas, e não por coisas que não podem
ser constatadas, né, racionalmente, logicamente. Por isso, quando se diz vontade de poder, se fala da vontade da realização humana, do homem se realizando enquanto efetividade. E por muito tempo, a metafísica, a religião, tentou negar até mesmo a efetividade sexual dos homens. Eu gosto sempre de comparar, nesse sentido, né, o Nietzsche ao próprio Freud. Nesse sentido, Nietzsche não estava muito distante de Freud, ou inversamente, historicamente, Freud nunca esteve muito distante do Nietzsche. Freud foi aquele que mostrou que a libido, a sexualidade, é um elemento importante de nossa efetividade. O Nietzsche, mesmo antes de Freud, também já havia assinalado isso. Ele, no livro O Zaratustra, né, dele, Assim Falava Zaratustra, ele disse que não existe alma. A alma é uma parte do corpo. A alma é uma forma, diríamos, poética de se referir à subjetividade, aos pensamentos. Mas, na verdade, o que existe é a corporeidade. O que existe é a sensibilidade que chamamos de instintual. Daí, pensar na vontade de poder como uma maneira também de se libertar dos dogmas, libertar dos limites impostos pelo cristianismo, pelas metafísicas. Por muito tempo, o cristianismo pregou aquela falsa humildade, que você não deveria, né, ter altivez, que você deveria sempre pensar no outro. É lógico que o sacerdote não aderia a essas mesmas regras, né? Ele impunha, como faz até hoje, né, mas não segue essas mesmas regras de humildade. Mas o que eu estou querendo enfocar é o que Nietzsche vai dizer, é que essa falsa humildade não vale de nada. Nós temos que também usufruir de uma altivez filosófica. Ele usa muitas vezes a metáfora da águia, daquela que voa alto, daquela que tem o poder de ver tudo de cima. É assim que deve se comportar aquele que quer aderir a um pensamento filosófico forte, aquele que quer perceber a vida na sua pura materialidade, não ficar preso na moral, não ficar preso nos sentimentos de culpa, não se aprisionar a partir dessas noções pobres de certo e errado. Essas pessoas querem exercer o poder através do sentimento de culpa que criam em você. Nietzsche, muito cedo em seus trabalhos, percebeu isso. O sentimento de culpa é um instrumento usado pelos sacerdotes, é um instrumento usado por aquele que dizia ter uma revelação especial, que queria, na verdade, dominar, aprisionar, condicionar os homens à fraqueza. E o que se pensa a partir da ideia de vontade de poder é gerar força, é fazer com que possamos ir além, voar como águias para a nossa realização mais forte, não ficar amarrados em conceitos fracos, em conceitos que nos levam a ficar sempre nos corroendo de culpa. Em um outro momento, vou aprofundar essa questão da culpa. Eu acho que é o suficiente, né? Essa aula eu discuti bastante essa questão da vontade de poder. Se você gostou, curta, né, o nosso conteúdo, chame outras pessoas para se inscreverem no nosso canal, divulguem o máximo conteúdo. Ele foi feito para ajudar aqueles que querem filosofar com força, exercerem a sua vontade de poder. Um abraço
e até a próxima vez.